Meus irmãos, paz e bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja para sempre louvado. Hoje é o nosso 10º dia neste projeto de Quaresma, orando todos os dias ao seu lado, e eu espero que tenha sido e esteja sendo uma bênção para você até agora. É o projeto 7 Minutos em Oração. Estes episódios diários são independentes, de tal maneira que você pode enviar para amigos e parentes, e eles podem começar a partir de hoje, sem necessariamente assistir os 9 episódios anteriores. Não são sequências, são meditações diárias. Hoje eu gostaria de lhes convidar para que reflitamos acerca do texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. Assim é que se lê. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Esta passagem tem muito a nos ensinar. Primeiro, seria interessante que soubéssemos quem é o centurião, não propriamente o seu nome, a sua identidade pessoal, mas o seu lugar dentro da organização do exército romano. Os exércitos romanos eram divididos em legiões que tinham entre 3.000 e 5.000 homens. Cada legião era dividida em cortes com 500 pessoas e cada corte em grupos de 80 a 100 homens. Estes grupos eram chamados de centúria. Centurião é o líder militar deste grupo que vai de 80 a 100 homens. Provavelmente, aquele homem, aquele centurião, estava em Cafarnaum para garantir a submissão da cidade ao domínio romano. Estava lá com os seus soldados. Contudo, o tempo foi passando e ele foi apreciando a cultura judaica, particularmente a fé judaica. Não seria muito dizer que talvez ele fosse um prosélito, um indivíduo que é gentil e que se torna seguidor e admirador da fé judaica. E o texto nos diz que ele, inclusive, construiu a sinagoga de Cafarnaum, ou pelo menos a reformou e a entregou aos judeus. Mas o que impressiona neste homem é a sua fé. Não impressiona a mim, impressionou a Jesus, porque ele reconheceu a dignidade, a autoridade de Jesus e não teve a ousadia de comparecer perante a sua presença. O centurião tinha a lógica militar e sabe que ele mesmo não deveria se reportar diretamente
ao general da legião na qual ele estava alistado, ele tinha que se direcionar a níveis inferiores de hierarquia, o centurião-chefe e o prefeito das centúrias. Então, ele diz, olha, eu falo com meus amigos, esses líderes daqui, mas eu não me dirijo a ele pessoalmente, porque reconheceu naquele jovem uma autoridade que transcendia a dos anciãos de Cafarnaum. Mas o que é impressionante também é que ele não espera que Jesus vá à casa dele. Ele lembra que as forças espirituais estão a serviço de Jesus. E assim como ele diz ao seu servo, vai, ele vai, vem, ele vem, então ele pede para que Jesus dê uma palavra de ordem. E isso impressiona tanto a Jesus que ele diz, nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. O que impressiona Jesus não é poder econômico, poder militar, poder político. O que impressiona Jesus é a fé das pessoas. É por isso que Jesus se admira com a mulher cirofenícia, que diz, olha, mestre, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, dá-nos aquilo que precisamos, e ela se referia à libertação de sua filha. O centurião, neste contexto, fala sobre a cura de seu servo. Meus irmãos, e você? Confia no poder de Jesus? Tem entregado nas suas mãos as suas necessidades, as suas angústias? O que impressiona, o que toca o coração de Jesus é a nossa capacidade de confiar nele. Vamos orar? Ó Deus eterno, aumenta-nos a nossa fé, para que possamos seguir neste mundo de dificuldades e adversidades, certos e confiantes no teu poder, no teu amor e na tua graça. É em nome de Jesus que te pedimos que assim seja. Amém.